Desde sua fundação, o Instituto Assistencial Espírita André Luiz sempre buscou promover a saúde integral do ser humano. Nesse propósito, nasceu o Departamento de Assistência Espiritual, o DAE, que tem como missão fazer cumprir esse objetivo tão especial. O Instituto é guiado por um ideal que transcende as motivações humanas e materiais e se fortalece ao longo dos anos, atraindo colaboradores que acreditam nessa causa. As pessoas contribuem e passam, mas a obra permanece. O DAE oferece de forma gratuita um serviço de assistência espiritual, realizado por voluntários devidamente treinados e capacitados para suas respectivas atividades. Para nossos pacientes, esse diferencial é muito importante, pois os auxiliam a restabelecer o equilíbrio mental e promover a harmonia por meio da reconexão com seu ser profundo. O Instituto é um espaço de renovação inspirado pela doutrina espírita e acredita na reforma íntima como um caminho para um novo olhar sobre a vida. Em tempos onde o cuidado com a saúde mental é essencial, o DAE e o Instituto trabalham juntos de forma intensa e integrada para ajudar nossos pacientes a compreender como enfrentar e reduzir o sofrimento em um mundo cada vez mais adoecido. Começa agora o DE Convida, com o tema A Realeza de Jesus. Instituto Assistencial Espírita André Luiz. O DAE Convida de dezembro, mês em que comemoramos o nascimento do Cristo, recebe Juliana Oliveira. Ela que trabalha com comércio exterior, que é mãe de 3 filhos, Vicente, Estevão e Amira, trabalhadora e apaixonada há 15 anos pela seara espírita, refletirá conosco sobre a realeza do Mestre Jesus. O nosso encontro começa agora e a você, Juliana, as nossas melhores vibrações. Então, pessoal, muito obrigada inicialmente, pelo convite. É uma honra estar aqui com um tema tão profundo, tão lindo, tão poético, mas mais que isso, tão necessário, tão ativo, tão humano. Falar de Jesus, falar de humanidade. Da sua realeza, então, nossa, ainda mais num mês como esse, em que as cores aí fazem morada nas ruas, em que a gente entende a vibração, sente a vibração mais suave, mais leve. Então, assim, vamos falar com muita alegria hoje, sobre a realeza de Jesus. Bom, meus irmãos, a gente tem, sobre o tema, muito conteúdo, uma literatura muito vasta, e aqui eu gostaria de convidá-los a gente partir realmente, de uma linha de raciocínio, início, meio e fim, sobre a história do nosso mestre e a mensagem, final que perdura, por todos e todos esses anos. A gente tem, as realezas, do mestre, a realeza profetizada no Antigo Testamento, a gente tem aí várias profecias que apontam a vinda do Messias, que governaria como rei, e no andor desta carruagem a gente vai entendendo, de onde que é este reino. E a gente tem a realeza reconhecida através do Novo Testamento, que tem aí em todas as suas passagens, dos evangelhos, a descrição deste homem que não só falou, mas exemplificou constantemente, com cada uma de suas palavras, na esfera do sentimento e na esfera da ação. Pois bem,
nascimento de Jesus, batismo de Jesus, o seu ministério como um todo, né? A sua crucificação, as suas últimas palavras, né? Enquanto na terra, tudo faz com que a sua realeza seja entendida de uma forma através do coração. Como isso, Juliana? Vamos começar então a dar uma, né, a gente aprofundar sobre o nosso tema. Bom, meus irmãos, a realeza de Jesus, ela pode ser compreendida em várias dimensões, tanto espirituais quanto históricas, né? Então a gente tem, né, a questão do Antigo Testamento, igual a gente falou, né, da profetização e, né, no Novo Testamento do reconhecimento de tudo isso. A realeza espiritual de Jesus, né? Jesus é frequentemente referido, né, como Rei dos Reis na tradição cristã, né? E aí destaca-se a sua supremacia espiritual, né? A sua autoridade perante o amor, a justiça e a bondade, sempre exercida e exemplificada, sendo o Messias prometido, né? No contexto né, do judaísmo. Jesus é reconhecido pelos cristãos como o Messias prometido, né, nas escrituras hebraicas, e esse título de Messias, ou Cristo, né, em grego, significa o ungido, indicando esta posição de realeza, né, e esse papel que até então a gente entendia, né, antes do conhecimento que nos é fornecido pela doutrina espírita, que seria o da salvação. E agora a gente aprofunda, né, frente ao Evangelho, sobre todas as possibilidades desta palavra, né? A gente tem o reino de Deus. Jesus falou frequentemente do reino de Deus, ou reino dos céus, né, em todos os seus ensinamentos. E a gente não fala, meus irmãos, né, apesar do entendimento há 2000 anos atrás, a gente não fala de um reino político, um reino territorial, mas um reino espiritual que se manifesta em cada um dos nossos corações e na vida daqueles que seguem os seus ensinamentos, né? Uma escolha. Jesus jamais nos fará ou fez violência no convite, mas deixou bem claro e transparente, né, o bom combate ao qual seríamos submetidos, né, nessa luta e nesse burilamento de nós conosco. A gente tem a realeza profética, né, dos profetas do Antigo Testamento que previram a vinda de um rei divino que traria paz, justiça, né, sendo o mestre Jesus o cumpridor, né, o cumprimento dessas profecias, não sendo o rei terreno, mas o nosso mestre, guia e modelo, né, para que a gente alcance patamares e esferas de reencontro cada vez mais sentidos e vivenciados com o Pai Maior, né? E, por fim, e talvez mais importante, a gente tem a realeza servidora. Uma característica marcante da realeza de Jesus é o seu modelo de liderança servidora, meus irmãos. Ele lava os pés dos seus discípulos, ensinou, enfim, tudo que pôde nos, né, de oportunidade que teve para nos mostrar que o seu reino é um reino de amor e de humildade, a serviço uns dos outros, né? Então essa realeza, ela transcende as noções tradicionais, né, que na Terra fazem tanto sucesso ainda, atreladas ao orgulho e ao egoísmo, né, de poder e autoridade, né? E sim, nós somos convidados a ter um olhar maior, mais extenso, mais profundo quanto aos princípios espirituais e éticos que trazem e fazem com que tudo isso, né, faça sentido. Bom, para a gente trabalhar um pouquinho mais, né, todo esse contexto introdutório que a gente trouxe à tona aqui, a gente vai ter como base o Evangelho de Lucas, para falarmos um pouquinho sobre essa trajetória, né? Já conhecida, né, e tão divulgada, principalmente em dezembro. A gente tem a aparição do anjo para anunciar a vinda de Jesus, né? A visita de Maria, a sua prima Isabel,
o nascimento do mestre em uma estrebaria de Belém, a chegada dos magos, a fuga para o Egito na perseguição de Herodes, o retorno à Galileia pós-morte, né, de Herodes, a visita ao templo durante o período da purificação, quando encontra Simeão e Ana, a profetisa no diálogo de Jesus com os doutores, temos as bodas de Caná, temos a crucificação de Jesus, né, e o seu retorno aí à pátria espiritual. Então, o que acontece? Né, as tradições cristãs revelam que Maria ficou sob o amparo do apóstolo e evangelista João, né, em Jerusalém e em Éfeso, atendendo a orientação de Jesus, né, pós desencarne aí, né, do nosso mestre, e a partir disso a gente vai entendendo como que do início ao fim Jesus segue cuidando, segue entrelaçando-nos uns aos outros para que a gente consiga sempre se cuidar, a gente consiga sempre se valorizar. Ele exemplificou para a gente, através, por exemplo, desse passagem, né, de Maria e João, em que ele pede, eis aí sua mãe, eis aí teu filho. A gente encontra Deus, meus irmãos, nas criaturas, umas através das outras, né? E o nosso mestre sempre trouxe isso à tona de uma forma muito belíssima. Cassimiro Cunha tem um versinho lindo que diz assim, que o caminho do evangelho no rumo à divina luz começa na manjedoura e vai ao topo da cruz. Como a gente falou no início, nós temos, né, a questão da realeza profética. Então, 700 anos antes do nascimento de Jesus, um homem profetizou. Isso está em Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus nos traz, através da segunda revelação, a frase não vim destruir a lei, né? Então a gente tem aí a primeira revelação, né, com Moisés, a segunda revelação com o amor e o evangelho, a terceira revelação no nosso entendimento, sendo aí, né, o evangelho redivivo, mais claro, mais simples através da doutrina espírita. Mas voltando à segunda revelação, a gente tem o mestre sinalizando para a gente. Não pensei que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los, porquanto em verdade vos digo que céu e terra não passarão sem que tudo se ache na lei, esteja perfeitamente cumprido. Então, isso aí a gente tem em Mateus, né, de capítulo 5, versículo 17 e 18. Sendo assim, meus irmãos, o Cristo traz para a gente, né, o mandamento maior, né, o que faz com que ele alce, né, na exemplificação de tudo isso, a posição celestial, né, que hoje ocupa e que tanto nos inspira a amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, nos diz. Aí estão a lei toda e os profetas. Uma coisa interessante que eu gostaria de comentar com os irmãos, para que a gente aprofunde-se um pouco mais, né, na história em si do mestre, a gente tem passagens muito interessantes, sempre, principalmente no Natal, né? A gente relembra aí, enfim, nascimento de Jesus, transforma água em vinho, a sua paixão, mas quando a gente consegue e tem a oportunidade de, através da doutrina espírita, enxergar um pouco mais além, as coisas ficam ainda mais belas. A gente tem no livro A Caminho da Luz, né, de Emmanuel por Chico, o seguinte: rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema,
existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da nossa Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, por 2 vezes, no curso dos milênios conhecidos. A primeira, meus irmãos, verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródomos da vida na matéria em ignição do planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. A manjedoura assinala o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Debalde, os escritores materialistas de todos os tempos vulgarizaram o grande acontecimento, ironizando os altos fenômenos mediúnicos que o precederam. As figuras de Simeão, Ana, Isabel, João Batista, José, bem como a personalidade sublimada de Maria, têm sido muitas vezes objetos de observações injustas e maliciosas. Mas a realidade é que somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores da contribuição de fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. Sendo assim, meus irmãos, a gente consegue alavancar os entendimentos de como que, antes já da sua vinda, ele já tem tanto a nos ensinar. Aqui poderia ter aparecido, movido céus e terra, mas não veio destruir a lei nem os profetas, pelo contrário. E assim, junto de toda uma estrutura espiritual e também daqueles de bom coração, Maria, José e tantos outros personagens na sua caminhada, chega o nosso mestre ao nosso planeta para trazer para a gente a lição imortal e rediviva do amor do Pai Maior por nós. A manjedoura, sim, nos diz Emmanuel, é um caminho. A exemplificação do mestre, a verdade. E o Calvário constitui a sua vida. Sem o caminho, o homem terrestre não atingirá os tesouros da verdade e da vida. Tradicionalmente, a gente diz, né, quanto à paixão do Cristo, né? Então, a gente tem o feriado, enfim, alguns rituais, né, de passagem, são 3 dias, né, de sexta-feira da paixão, enfim, sábado de aleluia. Mas, irmãos, quando a gente olha isso por uma perspectiva maior, vocês já ponderaram como deve ter sido difícil para o mestre embarcar aqui para nos ensinar sobre o amor? A literatura espírita comenta que foi necessária uma preparação dolorosa, que foi como colocar um raio de luz num vasinho de barro. Talvez, e muito distante, é a mesma sensação que a gente pode ter, imaginando que nós, limpos, de banho tomado, bem vestidos, cheirosos, de repente, é como se a gente fosse obrigada a entrar na lama junto aos porcos,
para a gente, enfim, a situação, a cena, ela é bem desagradável. Mas imagina o que o nosso mestre passou para vir nos trazer toda a luz, todo o entendimento, todo o aprendizado de que a dor é uma amiga. Dizem, né, que foram anos e anos reduzindo vibração, reduzindo capacidades, né, espirituais, vibração, até que pudesse chegar para a gente, né, e a gente pudesse ter a sua lembrança, a sua imagem e a sua verdade reverberando até hoje. Emmanuel nos diz o seguinte, que com o nascimento de Jesus, há como que uma comunhão direta do céu com a terra, que estranhas e admiráveis revelações perfumam as almas e o enviado oferece a nós, seres humanos, toda a grandeza do seu amor, da sua sabedoria e da sua misericórdia. Aos corações abre-se nova torrente de esperanças e a humanidade, na manjedoura, no Tabor e no Calvário, sente as manifestações da vida celeste sublime em sua gloriosa espiritualidade. Como tesouro dos seus exemplos e das suas palavras, deixa o Mestre entre os homens a sua boa nova. E o Evangelho do Cristo, meus irmãos, é o transunto de todas as filosofias que procuram aprimorar o espírito, norteando-nos a vida e as aspirações. O Mestre, então, é o Rei dos Reis, por ter sido a manifestação do amor de Deus e a personificação da sua bondade infinita. Jesus chega cumprindo a lei de Deus, dando-lhe desenvolvimento, verdadeiro sentido e adaptando, né, todo o entendimento ao grau de adiantamento dos homens daquele tempo e de agora, né, visto que tão resistentes ainda somos e permanecemos, mesmo imersos à dor da distância da lei natural, do Pai e dos ensinamentos do Mestre amado. Jesus nos recorda sobre o dever para com Deus e para com o próximo. Sua vida modifica, né, a lei de Moisés em substância e forma. O amor é a melhor medida. Há um combate ao abuso das práticas exteriores e das falsas interpretações. O convite de reforma radical que ainda nos é feito é o convite da reforma íntima. Mas não uma reforma íntima que lapide e machuque, mas sim, como diz Irmã Cido Fox no livro Reforma Íntima Sem Martírio, abraçando aquele eu antigo e transformando-o paulatinamente em nova pessoa. Lembrando, meus irmãos, que Paulo, no início da sua caminhada, diz assim: o bem que eu desejo fazer, eu não estou fazendo, né? Mas o mal que eu não quero, eu faço. E em uma única encarnação, já ao término de sua caminhada, diz assim: já não sou mais eu, mas o Cristo que vive em mim. Bom, estamos predestinados ao amor. Como Deus, o Pai perfeito, criaria, de sua obra viria criaturas imperfeitas. Porém, nos é concedida a responsabilidade de nós mesmos, através da bênção do livre-arbítrio e do determinismo. Mas a beleza é que a cada nova escolha, um novo determinismo se aplica. E hoje, agora, a cada segundo, é tempo de mudança, de entrega, de dedicação, para que a gente possa ofertar, junto do Mestre, através da sua realeza, desse amor sobrenatural, o melhor de nós. Aqui a gente tem o cumprimento, né, na sua vinda, das profecias que lhe anunciaram o advento e sua autoridade natural sendo exercida pela natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina.
Meus irmãos, vocês já pensaram como deve ter sido fantástico estar na companhia do Mestre? O seu magnetismo, a beleza das suas palavras, o seu olhar encantador, sereno e leve, ao mesmo tempo austero, de forma que pudéssemos ver amor, bondade e disciplina, tudo junto. Aqui nós somos lembrados do reino dos céus, da verdadeira vida, e há uma reconciliação com o Pai maior. Inclusive, que a doutrina espírita ratifica. Os santos já não estão mais tão longe nos altares, mas são espíritos de luz que caminham conosco ombro a ombro, lado a lado. O acesso ao Mestre aqui já não precisa mais de interlocutores. Temos a verdade, a lei de Deus inscrita em nosso coração. A nossa consciência está ligada ao Pai Maior através de todo esse conhecimento que nos é ofertado constantemente. Bom, entretanto, nosso mestre não disse tudo, limitando-se a respeito de muitos pontos, né, para lançar o germen de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Então, nosso mestre fala, sim, de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos, né? Para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, Mister se fazia novas ideias, novos conhecimentos que lhes trouxessem ou nos trouxessem a chave indispensável. Ideias, porém, meus irmãos, que não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de mazureza. A ciência, nos diz, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Sendo assim, era importante a gente dar tempo à ciência para progredir. Então, como que o Espiritismo ele concede luz ainda mais para a nossa segunda revelação, para a vinda do Rei dos Reis? Quando Cristo diz, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, o Espiritismo traz para a gente, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Então, é tão maravilhoso quando a gente compreende que não há oposição de ensino, mas desenvolvimento, completude e explicações em termos mais claros, né? A doutrina espírita vem cumprir nos tempos preditos o que o nosso Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras, né? Então, a obra do Cristo que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra, não mais tão distante, mas aqui tão próximo de nós, encontra-se a possibilidade, né, de criação, de fundação. Nosso mestre, meus irmãos, nos diz e segue convidando: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 29. E falando de Natal, as lembranças do Natal na sua simplicidade sempre anualmente indicam à terra o caminho da manjedoura, como falamos já anteriormente. Sem ele, os povos do mundo não alcançarão as fontes regeneradoras da fraternidade e da paz. Sem este caminho, o caminho que o Mestre trilhou e nos deixou de exemplo, tudo será perturbação e sofrimento nas almas que seguem presas no turbilhão das trevas angustiosas, porque essa estrada providencial para os corações humanos é ainda o caminho esquecido da humildade. Eis o convite do Rei dos Reis. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas sim o Cristo vive em mim, nos disse Paulo. E assim, meus irmãos, a gente chega num momento aqui dessa nossa troca
que a gente tem que decidir. Estamos num momento em que a realeza do Mestre já não mais se encontra apenas ao nosso dispor para a admiração, para a contemplação, para o pensamento. É tempo, meus irmãos, de ação, e a doutrina espírita é uma doutrina que nos convida a isso constantemente, né? Coadjuvantes ou protagonistas neste cenário atual. O que seria Jesus? O que foi? O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. A gente tem isso aí dito por Lázaro em 1862 no Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda somos guiados, meus irmãos, por esses instintos ou com ponderação, leveza e consciência, a gente já consegue fazer a transformação para sentimentos ponderados, ouvidos, abraçados e processados. Nos disse o Mestre: desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Disse Paulo, no capítulo 6, versículo 17. Quais são as marcas que nós trazemos, meus irmãos? Somos convidados constantemente a fazer parte deste reino, a sermos percursores também dessa realeza. O Evangelho do Cristo segue convidando-nos e distancia-se dos holofotes e das multidões. Pede passagem em nosso mundo íntimo, mais profundo, em nossas dores milenares, e prontifica-se a trabalhar a nossa cura, se com ele mantivermos um estreito relacionamento. A gente só não pode esquecer que quem tem comportamentos diferentes ou abraça uma posição de protagonismo em determinadas circunstâncias pode ser considerado ou julgado excêntrico. Assim foi com o nosso mestre. Então, a gente tem que ponderar qual é o que a gente escolhe para dar sequência, para fazer acontecer no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente espírita ou de qualquer outra casa que traz para a gente a oportunidade de reconexão com o maior, com o sagrado. Emmanuel nos diz que todas as realizações humanas possuem marca própria. Casas, livros, artigos, medicamentos, tudo exibe um sinal de identificação aos olhos atentos. Vocês já pararam para pensar nisso? Bom, a gente sabe, né? Casas são construídas por arquitetos, engenheiros, livros, enfim, a gente tem editoras, autores, medicamentos, laboratórios, pacientes, enfim, tudo tem um sinal de identificação. Se essa medida é aproveitada na lei de uso dos objetos transitórios, não se poderia subtrair o mesmo princípio na catalogação de tudo a que se refira à vida eterna? Jesus possui também igualmente os sinais dele. A imagem utilizada por Paulo de Tarso em todas as suas exortações aos Gálatas pode ser ainda mais extensa. As marcas do Cristo, meus irmãos, não são apenas as da cruz, mas também as de sua atividade na experiência comum. Em cada situação, o homem pode revelar uma demonstração do Divino Mestre e propagar a sua realeza.
Mas eu ainda não tenho como contribuir, eu tenho as minhas dificuldades, o meu coração não se faz limpo, não se faz leve para recebê-lo. Tem uma música linda que diz assim: é tudo que eu tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim. Me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. O que essa música nos diz? A gente não tem nada, ainda assim somos eleitos para o reino. A gente não tem nada ainda, tanto a desejar, tanto por fazer, mas ainda assim podemos exaltá-lo através dos sinais dele, através de nós. A gente pode trazer o reino de Deus para cá e o Rei dos Reis para perto, a todos os instantes e a todos os momentos. Nossa sociedade segue carente. Não sei se os irmãos sentem o mesmo ou se identificam. A gente sente falta de algo, uma sensação ininterrupta. Aquilo que faz com que o cientista pesquise e descubra, com que tenhamos coragem de vagar pelo espaço buscando todas as belezas. Aquilo que faz com que uma mãe não se sinta cansada, de tal forma que enalteça cada sorriso do filho, mesmo passando a madrugada inteira no desespero. A gente está sempre em busca de algo mais. E o que acontece é que Jesus sabia o seu lugar. Jesus era peça de centro na mensagem do Pai Maior para nós. E sendo a peça do quebra-cabeça de centro, deixou todos os indicativos, todas as arestas, para que a gente pudesse se encontrar com ele e nele, nesse quebra-cabeça maravilhoso chamado humanidade. E a gente vive uma sociedade, meus irmãos, que insiste em buscar o lugar do outro, que insiste em se comparar profundamente com o outro, sendo que cada um de nós traz a sua missão e é único aos olhos do Pai Maior. A cada instante que a gente se compara, as dores se apresentam. No passado e na depressão, a saudade do que foi que já não volta. Na ansiedade dos dias e na correria, o pensamento lá na frente, no futuro. John Lennon tem uma música que diz que a vida é o que acontece enquanto a gente está planejando. Mas é isso. Cabe a nós, apóstolos da fé que a gente acredita, que os espíritos superiores já esclareceram o encargo e o dever de extirpar esse mal, esse medo, essa insegurança, essa tristeza que toma conta do nosso coração quando a gente vê as notícias e começa a patinar e a não crer ou a ter dúvidas. Meus irmãos, principalmente em dezembro, né, que é esse mês tão colorido, tão gracioso, esse mês em que a gente se encontra mais próximos uns dos outros. Dar ao cristianismo toda a sua força, empoderá-lo, sermos protagonistas junto dele para desobstruir os caminhos que lhe embaraçam a marcha. Emmanuel nos convoca. Expulsai da terra o egoísmo para que ele possa subir na escada dos mundos. Porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril para o que cumpre que primeiramente expilais o mal dos vossos corações.
com tão pouco a gente pode fazer tanto. Quando eu vos falo, o primeiro ouvido que ouve é o meu. E aqui eu tenho um lembrete do meu compromisso com o nosso planeta, com a nossa sociedade, com os filhos que me foram concedidos, com a minha casa, com a minha comunidade espírita, com as pessoas do meu trabalho. Se eu posso ser sensacionalmente sensacional com cada um deles, a ponto de lhes causar estranhamento, num período que parece tão difícil, por que não fazê-lo? Tudo bem ser considerado excêntrico nesse sentido. Mas se eu puder dar um bom dia para quem? Para você. Se eu puder ter tipos de ações que enalteçam, engrandeçam, acrescentem. O cristianismo já tem coisa demais embaraçando-lhe a marcha, como diz Emmanuel. Mas tem coisa demais que já está caminhando. Como diz a música do João Cabete, se não me engano, que é dele. O Cristo está no leme, mas a gente pode e deve assumir a nossa parte, pequena aos nossos olhos, importantíssima aos olhos do Pai Maior, de transformar o mundo e a sociedade em que a gente vive. O reino de Deus, Príncipe dos Príncipes, nos convoca à ação. A doutrina espírita tira o véu daquelas coisas que a gente ainda não compreendia e faz com que a gente entenda que mais do que se encantar, é preciso agir. Benfeitor Emmanuel diz: a vida não é um privilégio da terra obscura, mas a manifestação do Criador. E em todos os cantos do universo. A gente vai viver eternamente, meus irmãos, através do infinito. E o conhecimento da imortalidade expõe, escancara esses deveres de solidariedade para com todos os seres uns com os outros. A doutrina espiritista é uma síntese gloriosa de fraternidade e de amor. Mas não adianta a gente ficar só encantado, a gente ficar ponderando sobre os fenômenos mediúnicos que são tão interessantes, a gente contemplar a história de grandes nomes e até daqueles que a gente nem sabe o nome, mas com certeza são propagadores ocultos de todas as belezas do Evangelho. Se a gente não contribui também. Agora, se no momento da vida, né, que quem está vendo esse vídeo, se nesse momento não é hora de contribuição para você, que seja hora de receber. Porque é assim. Deus se mostra às criaturas através das outras. Tem dia que a gente não está lá grandes coisas. Mas se a gente ficar atento, depois de uma prece, a gente vai conseguir ouvir Deus em algum lugar, em alguma música, em algum conselho, no barulho do vento, nas árvores, na flor que pega o nosso olhar. Para a gente se fortalecer, para que no outro dia, quem sabe, a gente possa ser Deus no caminho de alguém que está como a gente estava. E assim, nesse sincronismo, nós vamos cada um achando o nosso lugar nesse quebra-cabeça maravilhoso chamado vida. O cristianismo, então, meus irmãos, traz um convite feito pelo Espírito de verdade para a gente. Espíritas, amai-vos. É o primeiro ensinamento. E a gente tem a oportunidade de treinar o amor constantemente. Instrução é o segundo. Para que a gente compreenda o amor ao próximo como a ti mesmo e fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que fosse feito por nós.
Se alguma hora a gente titubear, a gente tem que lembrar das palavras de Paulo em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, que fala assim: para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Somos convidados a fazer parte de um reino em liberdade. Mas que tipo de liberdade é essa? A liberdade que escancara e machuca o caminho dos outros? Ou a liberdade em saber quem somos e a que viemos? A liberdade que se encontra na consciência do existir, e do ser, e do pertencer a essa história da humanidade. A lembrar que no rol das existências nós somos a melhor versão de nós mesmos. A confiar, se no momento da saudade, de que a gente vai ter sim o nosso reencontro. Porque o nosso Pai é um Pai de amor. Disse o apóstolo Paulo isso, então, meus irmãos, com um acerto, né, indiscutível, né? Não são poucos na Terra que até hoje dizem que Jesus foi um revolucionário comum, uma pessoa que fez uma bagunça vulgar, que feriu instituições, que derrubou princípios. É porque eles não conhecem as verdades da forma que a gente já teve a oportunidade de conhecer. Ninguém no mundo nos diz, Emmanuel, foi mais fiel cultor do respeito e da ordem. Todas as circunstâncias a gente vê Jesus interessado e sempre, acima de tudo, na lealdade a Deus e no serviço aos homens. Jesus não fazia as coisas meia boca. Jesus não se entregava a um diálogo sem estar completamente presente nele. Jesus sempre estava cheio de entusiasmo, que na etimologia da palavra é estarmos cheios de Deus. Todas as circunstâncias estava completo. Ele não exigiu, então, como a gente falou no início, o berço dourado para ingressar no mundo, pelo contrário. Permitiu e aceitou de bom grado a infância humilde, laboriosa. Ele abraçou os companheiros desse ministério que a gente falou, sem deles reclamar certidão de heroísmo, de santidade. Elegeu pessoas comuns, com dificuldades rotineiras, para caminhar junto dele. E em todas as oportunidades que pôde ser ouvido, os apoiou, os abraçou, os amparou. E também permitiu que eles entendessem e aprendessem através do exemplo e da sua palavra. Ele nunca se voltou contra uma autoridade estabelecida. Ele trabalhou plenamente pela extinção da crueldade, da hipocrisia, da delinquência. E em momento algum ele persegue ou golpeia homens. Pelo contrário, vai ao encontro dos enfermos e dos aflitos para ofertar-lhes todo o seu coração, servindo indistintamente. Mas até hoje tem gente que não compreende. Mas ele compreendia o tempo de cada um para ajudar com segurança, sem invadir o espaço. Ele não esperou recompensa, nem mesmo aquela simpatia e o entendimento nos círculos afetivos. Viu a ingratidão de beneficiados e seguidores, mas sem ideia de revide, entendendo o tempo de cada um. Recebeu uma condenação indébita, submeteu-se aos tormentos da cruz, mas nem recorreu à justiça. Foi questionado sobre o que era verdade, permaneceu em silêncio. Meus irmãos, ninguém se fez mais livre que ele para continuar servindo e amando através dos séculos renascentes. Então, ele nos ensinou, assim, na liberdade, a disciplina
E que a liberdade que explode, né, das nossas atuais paixões indomesticadas, frequentemente cria a desordem e favorece a loucura. Na luz do Cristo, no reino dos céus, junto do príncipe maior, a liberdade do devo servir gera o progresso e a sublimação. Então, assimilemos do mestre esse senso de disciplina, ao mesmo tempo que esse senso de pertencimento. Se a gente quiser ser livre, a gente tem que aprender a obedecer. Mas obedecer ao nosso coração que pulsa e convida a um olhar completo e assertivo a tudo que a gente fosse doar. Apenas, meus irmãos, através do dever cumprido, a gente vai permanecer firme, sem nos dobrar diante dessa escravidão que a gente vem sendo coagido, pela essa inconsequência da gente não saber quem somos, dos nossos desejos estranhos. Jesus, nosso guia e modelo, segue nos reiterando convite para ser livres e felizes. A felicidade de pertencer que Chico viveu, a felicidade de pertencer que Paulo, Estevão, Maria, tantos nomes, a gente consegue fechar os olhos aqui e imaginar, enfim, nomes diversos, que ainda hoje trabalham e servem. Existe um capítulo no livro A Gênese chamado Uranografia Geral. Ele fala, meus irmãos, sobre as coisas do universo, do espaço transcendental. E eu amo essa parte. Ela está no capítulo 6, número 54. E fala sobre a vida universal. E assim eu quero iniciar as conclusões dessas nossas divagações aqui sobre o mestre. Diz assim: que as obras de Deus sejam criadas para o pensamento e a inteligência. Que os mundos sejam moradas de seres que as contemplam e lhes descobrem sob o véu. O poder e a sabedoria daquele que as formou são questões que já não nos oferecem dúvida, mas que sejam solidárias às almas que as povoam. É o que importa saber. Meus irmãos, é surreal, né? O quão a espiritualidade é otimista conosco. Porque aqui, que as obras de Deus sejam criadas para o pensamento e a inteligência. Sim, né? Somos espíritos imortais. Então, o entendimento de tudo se dá, né, através do pensamento e da inteligência. E os mundos são moradas para que a gente possa descobrir o poder e a sabedoria de Deus através das suas obras, através do nosso pensamento e da inteligência. Já não resta mais dúvida, nos é dito. Mas que sejam solidárias as almas que povoam os mundos. É o que importa saber. Ou seja, né, as descobertas fantásticas da ciência, os planetas, os cosmos, buracos negros, enfim, todo esse conhecimento é colocado dentro do bolso. Se as almas que povoam esses mundos não forem solidárias. Sim, se encante com o reino de Deus. Se encante com as maravilhas celestes. Contemplem a obra do Pai Maior. Mas antes, sejam solidários uns com os outros. Esse é o convite que fica para a gente. Lembrando, né? Tem um filme lindo chamado Interestelar, que fala assim que o amor não é algo que inventamos. Ele é perceptível, ele é poderoso.
ele precisa significar algo. O amor, meus irmãos, é a única coisa capaz de transcender as dimensões do tempo e do espaço. E nós que acreditamos na vida imortal e cremos no reencontro e no nosso burilamento contínuo, isso faz a gente se sentir pertencente a algo maior, a algo generoso e gigantesco. Para a gente acabar, nesse mês, no próximo ano, para a vida, eu convido os irmãos, o mesmo convite que eu tento me fazer constantemente, né? Nesses nossos altos e baixos, que, né, é super normal, né? A gente pensar no fluxo da vida, né? Os batimentos cardíacos nossos. Eu os convido ao otimismo. Quando a gente fala quais foram as últimas palavras de Jesus enquanto na Terra, a gente se lembra na hora. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Está, né, em João, capítulo 19, no versículo 30. Mas a verdade verdadeira, meus irmãos, é o seguinte: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a última frase. E a frase que, quando Jesus encarnado, nos deixa antes de ascender aos céus. Está em Mateus, capítulo 28, versículo 20. É fato. Estamos todos quebrados. Essa é a sensação, né, meus irmãos? De alguma forma, pós-pandemia, pós tantos eventos, guerras, tantas pessoas em sofrimento, a gente entende que, de alguma forma, está todo mundo machucado. Mas olha, é pelas frestas que a luz entra. Então, que o Natal de cada um, dezembro de cada um seja fantástico e mágico. Eu sou suspeita, é minha data preferida do ano. É leve, é gostoso, é sereno. Mas mesmo nessa data, tá cheio de gente em sofrimento. Então que a gente vibre por eles, agradecendo imensamente a oportunidade que a gente tiver de união, de reencontro, do alimento. Mas mais que isso, que além de viver a benesse do amor, que a gente também possa partilhá-lo. Que o Natal não deixa a gente deixar fechadinho, né, nesse mês, que nos lembra a realeza ao qual nós fomos convidados a existir. Que esse pensamento não fique somente, né, nesse mês, mas que reverbere para cada segundo da nossa vida e que a gente possa fazer parte, né, dessa obra-prima que vem sendo, né, moldada constantemente, incessantemente pelo Mestre Maior. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E a gente está querendo férias? Não existe férias do amor. A gente tem que estar sempre imerso nele. Então, sendo assim, mediante essa realeza reconhecida, instaurada, sempre admirada, né? Porque a gente pode falar do Mestre Jesus assim, tantas parábolas, em tantas memórias, em tantas oportunidades. Mas por hoje, o convite que eu deixo aos irmãos, agradecendo já a oportunidade de poder falar e poder me ouvir, o amor é sempre a melhor medida. E se a gente não puder contribuir, acrescentar, complementar, fazer com todo o coração tudo que a gente se propôs, que a gente siga em frente, sem atrapalhar o caminho daqueles que nos cruzam a jornada. A luz
se faz em nós, uns para com os outros. E para fechar, meus irmãos, um convite a todos, veio à memória uma historinha que está no livro Jesus no Lar, que conta que 2 viajantes estavam passando tanto frio, uma situação complicada, neve, buscando a taberna mais próxima. Os 2 encontram uma criança, se deparam com uma criança no chão. Ficam assustados e o primeiro fala: o quê? Esse menino vai me atrasar, tô indo embora. O segundo olha e fala: a gente não pode deixar ele aqui, o primeiro já tinha até partido. O segundo recolhe a criança, aconchega pertinho do seu coração, anda com mais dificuldade, mas ainda assim caminha e chega até o local designado. Eles se aquecem, buscam socorro, para a criança. E no outro dia, ele fica sabendo que o seu amigo não completou a jornada. Porque o frio, o gelo tomou o coração dele. Enquanto que os pés do amigo guiavam os 2, criança e ele até a estrebaria, a criança manteve o coração no moço que foi caridoso e solidário, aquecido. É assim que a gente vai conseguir. É juntos. Um 2025 fantástico a todos, um Natal esplendoroso. E muitíssimo obrigada pela oportunidade. Que o Mestre Jesus siga nos amparando, nos intuindo, nos auxiliando a sermos a melhor versão de nós, a cada segundo e a cada dia. A todos, paz, alegria e um ano assim, repleto de realizações que podem parecer pequenas aos olhos do mundo, mas que sejam grandiosas e alinhadas com o reino que a gente quer servir e fazer parte. O reino do amor, o reino do Mestre Maior. Que assim seja. Muito obrigada. Termina agora o DE Convida com o tema A Realeza de Jesus, do Instituto Assistencial Espírita André Luiz. Obrigado a todos e até a próxima.